Esse vídeo é para você que quer começar a fazer marcenaria como um hobby, mas está mais perdido do que cupim em metalúrgica. Não sabe o que comprar, muito menos quanto vai precisar gastar e tampouco que projeto fazer para começo de conversa. Por isso, eu separei dentro de um orçamento de R$ 1.000 uma lista de ferramentas. Eu acho que esse orçamento é bem realista para você que está começando do absoluto zero. Eu vou te indicar a partir de agora, então, essa lista com essas ferramentas que eu compraria para começar. Isso, claro, dentro da minha realidade e experiência na marcenaria. E depois eu vou mostrar para você alguns projetos práticos que você pode fazer com essas ferramentas que eu indicar. Então eu acho que esse vídeo aqui é o pontapé inicial e vai te dar pelo menos um rumo, um norte a ser seguido na sua caminhada na marcenaria. Se você ficou interessado, seja bem-vindo ao Valeu a Dica. Eu sou o Ricardo e eu espero que esse vídeo seja útil e proveitoso para você. Bora começar então com a lista de ferramentas. Eu montei a minha lista no Mercado Livre, porque no Mercado Livre tem dezenas de vendedores e tem todo tipo de produto, então você consegue juntar tudo em uma mesma loja, digamos assim. De qualquer forma, juntando um, dois itens, é normal que você consiga frete grátis, então isso pode ser uma vantagem para muita gente. Mas sinta-se à vontade para pesquisar as ferramentas na loja do seu agrado e do seu interesse. Caso você queira ver essa lista na íntegra, o link para ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou tentar manter a lista atualizada, mas alguns itens podem se alterar com o passar do tempo conforme disponibilidade no Mercado Livre. Bora começar então. Ferramenta básica para todo projeto de marcenaria, ferramentas de medição e marcação. Você precisa medir e marcar as peças para cortar elas posteriormente nas dimensões adequadas. Eu coloquei aqui uma trena da Irving de 3 metros, que é uma trena com qualidade superior, eu acho que vale a pena a diferencinha de preço que você paga. E eu coloquei também um esquadro combinado de 30 centímetros. Esse esquadro aqui é bem simplesinho, bem comunzinho, mas ele, além de servir como esquadro, serve como uma régua com limitação, para fazer, por exemplo, marcações repetitivas, o que ajuda muito em diversas situações. A trena hoje está custando R$19 e o esquadro pouco mais de 25. Além das ferramentas, é claro que você vai precisar de um lápis ou de uma lapiseira para fazer a marcação propriamente dita nas peças de madeira. Mas isso todo mundo sabe que se encontra com muita facilidade no material escolar dos filhos. Depois que você mediu e marcou as peças, é normal que você tenha que cortá-las no tamanho adequado. E a forma mais barata que a gente tem de cortar madeira é usando um serrote. Eu recomendo que você que está começando compre um serrote desses tipo japonês, só que chinês. São serrotes baratos que custam normalmente aí R$60, R$80 e que têm um desempenho, um corte muito mais rápido e preciso do que a maioria dos serrotes convencionais que você encontra no mercado. Então eu acho que vale a pena você pagar esse pouquinho a mais. Enquanto um serrote convencional custa aí seus R$30, R$40, esse serrote aqui custa de 60, 80, às vezes até 100, mas eu acho que vale a pena a diferença. Não recomendo que você que está começando agora compre um serrote japonês original, talvez você não se habitue com a ferramenta e pode ser um dinheiro jogado fora. Por isso que eu estou indicando uma versão mais barata e alternativa, digamos assim. Conforme você vai pegando gosto pelo uso do serrote, é provável que você adquira um serrote de melhor qualidade posteriormente. Então, R$ 58,89 é o preço do serrote hoje. E depois que você corta as peças, é normal que você tenha que fazer colagens ou prender ela para fazer a montagem dos seus projetos. E nesse ponto, grampos sargento vão ser indispensáveis. Eu recomendo que você compre pelo menos 4 agora para começar, desses grampos normais de 30 centímetros, é suficiente para você fazer os seus primeiros projetos aí no final de semana. Eu coloquei aqui 2 unidades do grampo da MTX, que são grampos que eu utilizo há bastante tempo já aqui, custando R$ 54 praticamente. Você até encontra esses grampos mais baratos em outras lojas, então dá uma pesquisada antes de comprar. Então, 4 unidades daria R$ 108 aproximadamente. Outra tarefa muito comum nos projetos de marcenaria é furar e parafusar, então é indispensável que você tenha uma furadeira e parafusadeira. Eu coloquei aqui uma opção da marca Ryoko, que está custando hoje R$ 191. É uma parafusadeira que vem já com 2 baterias, o que é muito importante. Não recomendo que você compre alguma que venha só com uma bateria, porque isso pode deixar você na mão no meio do seu serviço, por exemplo. Então aqui nós temos alguns acessórios, a parafusadeira e 2 baterias. Para começo de conversa é mais do que suficiente. Você encontra parafusadeiras mais baratas e mais caras do que essa, daí vai depender de como você quer adequar o seu orçamento. Eu estou indicando aqui uma opção que já tem uma qualidade um pouquinho superior e que possivelmente você consegue manter no seu kit de ferramenta por muito tempo, depois evoluindo para outras opções melhores, como uma parafusadeira com impacto para parafusamento. Mas para começo de conversa, esses R$ 192 aqui vão ser muito bem investidos nessa máquina.
E é claro que você vai precisar de alguns acessórios para fazer furações e parafusamentos. Então eu recomendo que você, que está começando, compre uma maleta, um kit, por mais genérico e simples que seja, que tenha todo tipo de acessório. Assim você vai descobrir, primeiro, qual acessório é mais importante e mais útil dentro dos projetos que você vai fazer, para depois repor apenas esses acessórios, comprando acessórios de qualidade superior. Mas uma maleta como essa aqui, custando R$ 132, é uma aquisição muito boa para quem está começando. Vai ter um pouquinho de tudo e com o tempo você vai repondo com acessórios de mais qualidade aqueles que realmente são de uso mais intenso e constante. Todo projeto de marcenaria precisa ser lixado antes de aplicar o acabamento, então é indispensável que você tenha uma lixadeira. E eu recomendo que você compre uma lixadeira roto-orbital. Eu tenho, uso e indico a da Vesco. Já uso ela há muitos anos, nunca me deixou na mão, sempre desempenhou muito bem as tarefas em que foi colocada à prova e eu uso ela por horas, às vezes de forma contínua. Então por isso que eu estou indicando ela, está custando aí na faixa dos 300 e pouquinhos reais e é muito importante também que você adquira alguns pacotes de lixa. Para começo de conversa, se você comprar algumas lixas número 80, algumas 180 e algumas 220, você já consegue fazer um bom acabamento nas suas primeiras peças. Então, cada pacote de lixa custando aproximadamente R$ 8,00 e a lixadeira custando 300. Eu acho que é um bom combo para você começar a fazer o lixamento dos seus projetos. Eu coloquei aqui um kitzinho básico de formões, encontra até opções mais baratas do que essa, ou daqui a pouco 1 ou 2 formões avulso, só que você comprando avulso normalmente gasta o preço de um kit como esse. Nesse caso aqui, 4 peças por R$ 77, R$ 78, eu acho que é um preço razoável e a qualidade desses formões aqui é muito boa. Eu uso bastante os formões nos meus projetos, talvez você deixe isso um pouquinho de lado, deixa como uma reserva, digamos assim, uma carta na manga, e só compra se você vê essa necessidade no decorrer dos projetos que você vai fazendo. Eu estou indicando porque são ferramentas que eu costumo utilizar bastante. E claro, se você adquirir formões, você precisa de um martelo para bater formão. Pode ser um martelo de borracha, que nem esses de colocação de piso, por exemplo, ou um martelo convencional. Você vai precisar do martelo também para fazer algumas montagens, para acertar algumas colagens que você está fazendo, alguns encaixes, então normalmente você precisa. Aí você escolhe se você quer um martelo convencional, um martelo de borracha, se você quer fazer um martelinho de madeira para usar no começo, então você vai escolher, mas o fato é que se você tiver formões, você vai precisar de um martelo também. De qualquer forma, o martelo eu acho que é importante porque sempre quebra um galho e sempre tem alguma coisa que você precisa martelar durante os projetos. E para finalizar, 2 equipamentos de proteção. Nesse primeiro momento, o óculos até seria dispensável, porque você vai trabalhar com serrote, com lixadeira, com parafusadeira, não são ferramentas com potencial danoso para a visão do operador. Pelo menos não de forma geral. Mas é bom ter um óculos de proteção e também um abafador de ruídos. Esse sim é essencial, principalmente quando você vai fazer o lixamento. Às vezes você precisa trabalhar com a lixadeira por horas, dependendo do projeto que você está construindo. Então, um bom abafador evita que você fique surdo gradativamente conforme você vai usando as suas ferramentas elétricas. Eu estou indicando aqui um da Wonder, que está custando R$ 40, e o óculos é um óculos mais genérico, mais simples, custa R$ 14. Talvez a questão dos óculos e do protetor auricular seja interessante você ir numa loja de ferragens ou de material aí da sua cidade e provar eles pessoalmente, experimentar para ver se eles ficam confortáveis. Daqui a pouco comprar na internet nem sempre é uma boa alternativa, porque pode não ficar confortável e você não se habituar com o uso deles. Então é uma questão de você analisar de acordo com a sua realidade e da sua região também. Terminei de adicionar aqui todos os itens no meu carrinho e o valor fechou em R$ 1.022,84. O nosso orçamento era de R$ 1.000 e segundo o Datafolha a gente está dentro da margem de erro, então tudo dentro do aceitável. Agora vem o que da questão. O que você consegue fazer com essas ferramentas? Na verdade, você consegue fazer muita coisa. O que acontece é que a maioria dos novatos que está começando na marcenaria fica muito apegado a ver as ferramentas que as pessoas estão usando nos projetos, e esquecem de perceber o que está sendo feito e que resultado precisa ser atingido. Por isso, eu vou te indicar aqui o projeto mais importante da sua vida, da sua jornada na marcenaria. A sua bancada de trabalho, a sua primeira bancada de trabalho. Sim, com essas ferramentas que eu acabei de indicar, você consegue construir a sua bancada de trabalho. E eu já expliquei e mostrei isso com todos os detalhes aqui no canal. Por isso, ao invés de reexplicar isso, eu vou indicar que você assista esses vídeos. São 2 vídeos. Um deles onde eu mostro o projeto 3D da bancada, ensinando como, por exemplo, você calcula a altura ideal da bancada para sua estatura. E o segundo vídeo onde eu faço a construção, mostrando todo o passo a passo, usando uma lista de ferramentas como essa, para construir uma bancada de trabalho que você pode levar para o quintal e executar os seus projetos de forma mais satisfatória e principalmente
confortável. Então, o primeiro projeto que você vai fazer vai ser uma bancada de trabalho usando essa lista de ferramentas e madeira que você encontra em loja de material de construção. Nesse orçamento aqui não está junto madeira, cola, parafusos. Isso você vai ter que comprar de acordo com os projetos. Então, para fazer a bancada, você vai numa loja de material de construção da sua cidade que venda madeira de pinos aplanada, compra tábuas de acordo com o projeto, segue o vídeo lá para saber o que você precisa, compra um tubinho de cola para madeira e alguns parafusos e executa o projeto da bancada. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na execução de todos os demais projetos que você vai fazer. Então, o seu primeiro projeto precisa obrigatoriamente ser a bancada de trabalho. Eu garanto que você não vai se arrepender de fazer ela. Bom, agora que eu te mostrei um projeto de oficina, vamos dizer assim, que é a bancada, deixa eu te mostrar um projeto que você pode usar na sua casa ou até dar de presente, que é essa bandeja de servir ou de decorar. Essa bandeja foi feita utilizando ferramentas iguais à da lista que eu acabei de mencionar. E um pedaço de tábua que sobrou da construção da própria bancada e outro pedaço de tábua que eu encontrei de uma gaveta de cômoda velha no lixo. A única coisa que eu precisei comprar foram os pegadores de alumínio, que aliás estavam em oferta e custaram R$10. Essa bandeja é um projeto de final de semana, ou seja, se você começar no sábado, você termina o domingo com ela pronta. E esse imediatismo, vamos chamar assim, é extremamente importante para quem está começando. Você começar e ter logo uma peça pronta para você ver o resultado do seu trabalho. Além do que, por se tratar de um projeto de pequeno porte, se você errar alguma coisa de forma mais crítica ou grave, o prejuízo financeiro é menor, já que você está usando peças de madeira menores e muitas vezes de reuso. Então, é o legítimo projeto para você praticar as suas habilidades no uso das ferramentas. O passo a passo detalhado da construção dessa bandeja não está disponível aqui no canal porque esse projeto faz parte do meu curso de marcenaria para iniciantes. Se você tiver interesse em saber mais detalhes, escaneie o código aqui na tela ou acessa pelo link na descrição. Além desse projeto da bandeja, deixa eu te mostrar outras duas opções que podem ser feitas com essa mesma lista de ferramentas. Essa luminária aqui, feita com madeira e barbante, são só tábuas cortadas e juntadas, o barbante é enrolado com uma instalação elétrica. E essa fruteira aqui, que novamente são madeiras juntadas, cortadas e encaixadas, com duas cestinhas, nesse caso compradas de plástico para servir como compartimentos. Bom, como você pode ver, é perfeitamente possível e viável começar na marcenaria com um orçamento de R$1.000 e fazer os seus primeiros projetos. Assim como esses que eu citei e mostrei aqui, existem dezenas de outros projetos que podem ser feitos usando essa lista de ferramentas. O que eu deixo de conselho para você é, quando você assiste um vídeo, não se apega na ferramenta que a pessoa está usando para fazer alguma coisa. Tenta observar o objetivo do que está sendo feito, o resultado onde você quer chegar. E você vai descobrir que tem como fazer a mesma coisa com outras ferramentas. Muitas vezes não é tão rápido, não é tão fácil, mas é possível fazer. Existem sempre vários caminhos que levam ao mesmo destino. Quando você entende isso dentro da marcenaria, você vai conseguir começar a fazer mais e mais projetos com menos e menos ferramentas. O principal, o determinante é que você comece a fazer pequenos projetos para praticar o uso da ferramenta. Agora, uma outra coisa muito importante para os novatos aí. Muita gente está começando e daí pergunta: "Ô Ricardo, que madeira eu compro para começar? Que madeira é melhor? Que madeira é pior?" Assim, ó, você está começando agora, está comprando suas primeiras ferramentas, está fazendo seus primeiros projetos. Não se apega no tipo de madeira. Vai na loja de material de construção da sua cidade, pede que madeira aplanada eles têm e compra a mais barata que tiver lá. O primeiro projeto que você vai fazer de marcenaria, eu costumo chamar de projeto de merda, porque é o legítimo projeto que você só faz cagada. Então não se preocupa com madeira cara, com madeira boa, com madeira bonita. Compre a madeira mais barata para você não ficar com dó do material que você vai desperdiçar quando você cometer os erros. Compra a madeira mais barata, compra o seu kit de ferramentas, começa a fazer as coisas e a evolução vai se tornar constante e natural para você. Depois você vai partir do serrote para uma serra circular, você vai partir talvez para uma tupia, para uma ferramenta de bancada. Gradativamente você vai sentindo essa necessidade de evolução e vai comprando ferramentas focadas na sua realidade de execução do projeto. A única coisa importante e que eu quero frisar muito aqui é: você precisa começar em algum momento. Se você não faz o primeiro projeto, você nunca vai fazer o segundo. Então, monta a sua lista de ferramentas, compra o material mais barato que você conseguir. Normalmente madeira de pinos e eucalipto são as mais baratas para começar. Faz os seus projetos, começa pela bancada e boa sorte na sua jornada. Se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal e lembre-se que todos os links citados aqui no decorrer do vídeo estão aqui na descrição disponíveis para você acompanhar, tanto do meu curso, da lista de ferramentas e tudo mais que for importante e relevante para você. Muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.